Fala aí galera, eu sou o Tei, e como tem pouco deck no meta mesmo, né? O que será mais um? E bem, meus amigos, aqui pra falar finalmente sobre o novo arquétipo de Xiangjan. Esse é o novo arquétipo que vai vir aí na coleção de Burst of Death. Coleção essa que vai ser dropada em outubro e é um arquétipo que é interessante, porque ele tem uma temática muito legal e diferente. E sempre que vem um arquétipo com uma temática diferenciada, eu gosto. Não importa se ele é competitivo ou não, eu gosto, mas esse deck tem o potencial competitivo. É muito interessante e quando ele dropar lá em outubro, é claro, muito provavelmente vai ter uma banlist antes. Espero que a banlist faça muita coisa, porque a gente tá vivendo um problemão. E mais um arquétipo meta no competitivo como o Xiangjan ia ser uma parada muito mais problemática ainda. Isso vai ser um assunto, um cliffhanger teoricamente para outro vídeo, mas hoje a gente vai estar falando do Xiangjan e mais ou menos só para estar entendendo por cima. Afinal de contas ele já foi anunciado há bastante tempo, já tá fazendo muita coisa no OCG e eu não fiz vídeo sobre isso, então hoje vamos estar falando sobre ele. O assunto é esse, então vamos lá. E muito bem, meus amigos, então antes da gente passar aqui pra decklistzinha, uma decklist genérica, obviamente, que eu fiz como sempre, vamos falar um pouco sobre o arquétipo. Do que se trata o arquétipo do Xiangjan? Basicamente, ele é um arquétipo formado pelo o tipo Win, que é aquele tipo como se fosse um dragão, sei lá, não tem nada a ver com essa temática deles aqui, mas é o tipo Win. Então, é mais ou menos como o Strudraco, como o Sten e afins. E ele gira em torno da mecânica do Synchro Summon. Pois é, um deck todo focado em Synchro Summon, e isso já não tinha, quer dizer, tinha, tipo, Dragon Link, você faz, é essencial ter o Stunner, por exemplo, mas genérico. Esse aqui é de arquétipo e teoricamente de tipo, que na verdade não se defere muito do Dragon Link, né? Só porque o Dragon Link é escroto e o Win é um tipo que não tem tanto suporte assim. Mas o Xiangjan, basicamente, eles têm a seguinte premissa: os monstros de main deck, tem alguns que são bons, né? 3 são excelentes, além da Ecclesia, que não tem Xiangjan no nome, mas é uma carta muito interessante. E todos eles interagem da seguinte forma: eles tentam criar um token na mesa fazendo alguma parada. E enquanto aquele token estiver lá, você não pode fazer summon, exceto Synchro. E o token é Tanner, e essa é a grande questão. Eles são monstros de nível 4, o Xiangjan. Você tem aqui um que é de vento, um que é de água e um que é de fogo. Eles são monstros de nível 4 e basicamente eles querem, se eles são normal ou special, eles entram na mesa, fazem alguma coisa para poder criar um token, o token de nível 4 e Tanner. Basicamente é isso que acontece. E aí você consegue fazer o Synchro Summon para depois você conseguir fazer outra parada. Você não pode usar o token, por exemplo, para fazer Needle Fiber, porque enquanto o token estiver lá, você só pode fazer Synchro Summon. E isso é muito interessante. Não tem nenhuma temática que é assim. Geralmente você usa engines que fazem múltiplos tokens, como por exemplo o Infernable. Você é um arquétipo que basicamente está lá para você conseguir fazer o Auroradon, o nome daquele outro bicho lá, esqueci, o Coldwing. Você faz ele múltiplas vezes pra sair trigando o Deskbot 001 e o Deskbot 01, que é o Tanner, volta pra mesa e a partir dali você faz o Synchro. E esse arquétipo, não. Você faz, o monstro não é Tanner e ele cria um token Tanner. Isso é bizarro, mas é muito legal. O arquétipo tem uma engine pequena, ele tem uma engine muito interessante porque é uma engine pequena, claro, e aí você tem espaço para usar múltiplas tech cards e você pode estar misturando ele com algumas coisas, e isso é muito legal. Outra coisa que ele trabalha é com banimento de cartas. Você tem as traps, por exemplo, que elas têm efeitos normais, mas quando elas são banidas, ela cria um token de nada, bum, token. E o token de nível 4 também é Tanner, então, pois é, o arquétipo é muito interessante, ele gira de maneira muito legal. Então, já que eu te falei mais ou menos o que ele faz, vamos tentar entender agora com a decklist na tela para você ver melhor do que se trata. E muito bem, meus amigos, então aqui na tela tá uma decklistzinha bem vagabunda do Xiangjan que eu fiz aqui, né, por cima, eu fiz apressado, e uma parada que é muito interessante, que pelo fato dele ser, ele tem duas coisas, conexões muito legais. Primeiro, o fato dele ser o Win, isso dá interação com algumas coisas do arquétipo de Tenni, por exemplo, mas principalmente o fato deles criarem tokens. Os tokens, como vocês sabem, são monstros sem efeito, e o Tenni interage diretamente com essa mecânica, isso é muito legal. Então uma coisa que muito me alegra nesse arquétipo é a possibilidade de usar o Tenni, e como ele tem um potencial competitivo muito legal. Por exemplo, nosso OCG a galera não tá usando eles, mas o OCG é um jogo diferente, tananã. Aqui provavelmente vão estar usando puro ou até com Tenni, e muito me alegra, porque essa temática do Tenni é uma mecânica muito legal, muito boa, os monstros são muito bons, mas geralmente você não tinha muito onde chegar. Aqui eles vão servir como cartas de utilidade, porque quem vai ganhar os jogos pra você são os Synchro, e os Xiangjan vão fazer você chegar nesse Synchro. O Tenni são mais cartas de utilidade, eles são muito bons, é uma mecânica muito legal, muito interessante, muito me alegra que finalmente ela tenha uma chance mínima no competitivo do
metagame quando vier o Shang-Jan na coleção de Burst of Destiny. Então, isso por si só já é interessante. Como vocês podem ver aqui, a gente tem os monstros, e eu vou apresentar eles pra vocês aqui. Primeiro, eles trigam o efeito quando eles são normal ou special, e aí, esse aqui, que é o Taiya, de Shang-Jan Sword Master, ele é de vento, win, e você pode banir um Shang-Jan card ou um win, ou seja, os tênis interagem aqui, né, monstro do teu cemitério, como custo, e aí você faz special summon de um token, Tanner nível 4, enquanto o token estiver na mesa, você não pode fazer summon, a menos que seja synchro, né. Se esse card, e ele tem outro efeito, né, que se esse card é mandado pro seu cemitério como synchro material, você pode mandar um Shang-Jan card ou um win monstro deck pro teu cemitério. Isso aqui é muito bom, porque, de novo, eles, além deles fazerem isso, de criar o token e o token ser Thunder, eles revolucionam de uma maneira muito interessante. Bem simples, mas muito interessante, a mecânica de Synchro Summon. Porque o Synchro Summon, como eu falei lá no vídeo da evolução do Synchro Summon, por exemplo, ele tende a ser uma mecânica que não é exatamente cara, mas que demanda muita coisa pra você ir chegando nos lugares. Você precisa de algumas cartas e tal, juntar alguns monstros na mesa. Esse aqui é standalone, você fez o bicho, bum. É claro, alguns deles precisam de setup por trás, outros não. Esse aqui, você precisa banir um Shang-Jan ou um Win do teu cemitério. Então pra isso tem que ter um bicho lá antes, certo? Beleza, mas mesmo assim, é um monstro sozinho, teoricamente sozinho, cria um token que já te possibilita fazer um Synchro 8. Isso é muito bom. Ele não te limita a fazer só win. Deixa eu só ler aqui de novo. E se você fizer, você não pode special summon um monstro do extra deck, exceto o Synchro, enquanto o token estiver no campo. Então ele não te limita a fazer o win, você pode fazer qualquer synchro, não precisa ser só win, pode ser qualquer synchro. Isso é muito legal. Esse aqui, por exemplo, ele faz isso banindo, né, um bicho do cemitério, e se ele é usado como material de um synchro, você mila o win do deck, e aí que entra a potaria do Stene. Porque se você tem esse bicho aqui, você faz os token, e aí você faz o synchro qualquer, ele cai no grave com material de synchro, você pode milar qualquer um dos bichos. Se você estiver em segundo, você mila o Vishuda, e aí se você tem outro Shang-Jan pra colocar na mesa pra criar o token, você já vai ter um bicho sem efeito na mesa. Daí você pode dar o efeito Vishuda pra poder interagir com o oponente voltando uma carta dele. Isso é muito bom, que pode ser também não só o Vishuda, pode ser o Adhara aqui, pode ser também o Ashuna, e assim por diante. Isso é muito interessante. Outro monstro é esse aqui, o Mouye, de Shang-Jan Sword Master. Meu Deus do céu, esses nomes são muito bizarros. Se esse card é normal ou special, você pode... Esse aqui não é trigger de summon, esse aqui é de ignição, você tem que banir pra fazer alguma coisa. Esse outro aqui é o efeito trigger de summon. Se ele é normal ou special, você pode revelar um Shang-Jan card ou Win monstro na tua mão, e basicamente o deck tem um monte de Win aqui, um monte de Shang-Jan, então isso aqui é de graça, tá ligado? Porque você vai revelar a carta e depois você vai usar a mesma carta, foda-se, tá ligado? E aí você faz special summon de um token, nível 4, Thunder, e enquanto o token estiver lá, você não pode fazer summon, exceto o Synchro Summon. Basicamente é isso. Então, tipo, você tem ele, você cria o token, você revela um Tene, né? E aí você cria o token, e com o token tá na mesa, você pode baixar o Tene por special. De graça, isso é muito bom. E aí, todos eles têm o outro efeito, né, que se ele usado como synchro material, você faz alguma coisa. O efeito dele aqui no caso é, se esse card é mandado pro cemitério como synchro material, você pode comprar uma carta. Puta que pariu, essa carta é muito boa, tá ligado? Muito, muito boa. Você dá summon dela, revela um Tene ou qualquer carta Shang-Jan que você vai usar no turno, obviamente. E aí você cria o token, você pode baixar o Tene se você quiser. E se você usa ele como synchro material e ele cai no dele, você compra uma carta. Puta que pariu, essa carta é muito, muito, muito boa. Muito bom. Esse bichinho aqui, o próximo é o Long Yun, que é melhor diferenciar não pelos nomes, né, mas pelo atributo. Esse aqui é o de fogo. É o primeiro que eu falei, é o de vento, a menina aqui é de água e agora é o de fogo. O de fogo é como se fosse um Kerai, você pode descartar um outro Shang-Jan ou Win, e o fato de descartar um Shang-Jan não é tão bom porque eles no grave não tem efeito, eles não são food pra alguma coisa assim. Tem uma carta Shang-Jan que invoca um bicho do grave, mas não sei se vai ser usada, então nesse caso seria interessante descartar um Shang-Jan, mas você pode descartar um Win também. Então você pode descartar o Tene. Isso é interessante, porque se você dá o fogo aqui, descarta um Tene, o Ashuna também. O Ashuna ele invoca do deck, né? Deixa eu ver aqui, ó. Se você controla um non-effect monstro, você pode banir esse card do teu cemitério, special summon um Tene monstro do seu deck. Pois é, se você tem esse de fogo junto com o Ashuna, por exemplo, você dá ele, descarta o Ashuna, entra por special e ele vai fazer um token, Tanner, blá 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 blá. Beleza? Beleza. Daí você, como você tem um bicho sem efeito, você pode dar o efeito do Ashuna e invocar um Tene do deck. Combos. Pois é. Então o descartar Tene é muito bom com esse bicho. E ele é um pusher para tentativa de jogada que você for fazer. E aí o fato dele criar um token é a resolução do efeito que ele ativa na mão, tá ligado? Você descarta, ele entra e cria o token, como se fosse um Virtual World. E aí, o outro efeito é que se esse card é mandado pro cemitério como synchro material, você pode queimar 1200 de vida no oponente. Esse efeito aqui é escrotinho, né? Não precisava ter esse efeito porque regra de tempo, lá. Pois é. Enfim, esses são os monstros, são muito bons. Tem alguns monstros lá, eu acho que tem outro monstro que não é usado, então foda-se. E a outra menina aqui é a Ecclesia, The Virtuals The War. Essa é a classe aqui. Se seu oponente controla mais monstros que você pode special summon esse card da sua mão. Você pode somente special summon a classe dessa forma, né? Uma vez por turno. Você pode somente usar cards que uma vez por turno, beleza? Durante a main phase, Quick Effect, você pode tributar esse card, special summon um Shang-Jan
ou um Falling of Albas, monstro da tua mão ou deck. Beleza, então ela se tributa pra invocar alguém como se fosse um Merlin lá do Noble Knight. E isso aqui pode ser interessante porque se você, como ela é special, você pode ter tipo duas dela, tá ligado? Então você tem um Shang-Jan aqui que você já tentou fazer jogada, o cara negou e aí você dá push. Essa menina pode ser um push, tá ligado? Porque você dá o efeito dela, tributa ela e invoca outro Shang-Jan. Porque já minou a interação do cara. É bem interessante, vale a pena ter tipo uma ou duas dela no teu deck. E aí ela tem outro efeito aqui, você pode botar esse card no seu deck, beleza. Durante a end phase, se o Fusion Monstro foi mandado pro seu cemitério nesse turno, você pode adicionar esse card pra tua mão. Então você mila uma fusão e é isso, como se fosse a carta de Dogma, tá ligado? Pra ter alguma interação lá com os Dogma ou com os... aquele deck Stigmática lá, que eu esqueci o nome dele, Despia, serve pra ele também, né? É aquela parada, que é aquela lore que engloba um monte de arquétipo, tá ligado? Como se fosse aquela do Virtual World, Mac Knight, o World Chalice, o World Legacy, blá 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 blá. Aqui parece que tá rolando uma parada também, né? Em volta dos Dogma, em volta daqueles Springans, em volta desse arquétipo aqui também. Então, pois é, toda essa putaria aí tá envolvida. Os tênis todo mundo já conhece, além disso você tem aqui uma spell, que é essa spell com esse nome que você tá vendo, que ela diz que você adiciona o Shang-Jan monstro do deck pra tua mão, ou se você controla um Synchro monstro, você pode adicionar um Win monstro no lugar, qualquer Win, tá ligado? Muito bom, rota, não tem o que reclamar, e aí todas elas também têm um segundo efeito. Se esse card é banido, você pode escolher um Shang-Jan ou Win monstro que você controla, incrementa ou reduz o nível dele por 1 até o fim desse turno, você pode somente usar cada efeito uma vez por turno. Esse efeito aqui não é muito bom, das spells, tem duas spells se eu estiver enganado, essa e aqui revive um do cemitério, mas o primeiro efeito é muito bom, é o efeito de rota. Puta que pariu, como isso pode ser ruim? Esse efeito é muito bom. Se for banido, você pode mexer no nível, mas isso não importa. Além disso, tem as cartas de Tene, né? O Tene é um deck muito fraco. Só que se você tem o apoio por trás, tipo, ele é muito bom. É como se fosse uma light, não tem muito onde chegar. Se tiver onde chegar, ele fica muito interessante. Os Tenes não tinham onde chegar. Com o Shang-Jan, eles podem ter onde chegar. E isso é muito legal. Porque além de fortalecer os Tenes, fortalece o Shang-Jan, que é o arquétipo novo. Então, por exemplo, você tem essa spell aqui, que é a Vessel of the Dragon Cycle. Ela diz o seguinte: manda um Win, monstro do teu deck pro cemitério. E se você controla um face-up no effect, você pode adicionar do deck pra tua mão um Tene monstro com um nome diferente do monstro que você mandou pro cemitério. Isso aqui é muito bom. Se você ativa ela mila uma carta, mila um Win. Beleza, beleza. Isso por si só já é interessante em algum nível. Você pode milar um Tene. Isso te dá efeito. Legal? Legal. Mas, se você controla um monstro sem efeito, ou seja, se você controla um Thunder, que um token que o Shang-Jan fez, você ainda vai poder adicionar um Tene no deck pra tua mão. Isso é muito bom, porque você mila uma carta que faz efeito e pega uma carta que vai fazer efeito pra tua mão também. E os dois Tenes ficam vivos, tá ligado? Isso é muito interessante, porque o Win que você milou, que vai ser um Tene, por ter um token na mesa, fica vivo, e o da tua mão também. Você pode baixar ele por special, ou então banir ele da tua mão pra fazer o efeito. Isso é muito legal, e essa carta é doida. E o fato de ter uma aplicação no metagame em cartas fortes sim, é muito interessante. Em um arquétipo que era fraco, por exemplo. O próximo aqui é a Heavenly Dragon Circle, que também é uma carta muito forte. Ela diz que ela é quick, né? Então, você tributa um Win como custo, beleza, adiciona um Win do deck pra tua mão. É isso, você troca o que você tributou e pega outro pra tua mão. Beleza, você pode tributar o token se você quiser. E aí, se você tributou um no effect monstro, se você tributou um token pra ativar essa carta, você pode special summon ele no lugar, ao invés de adicionar pra mão, mas você nega os efeitos. E aí você pode invocar um Tene no deck, por exemplo. Isso aqui é legal. E ela tem um outro efeito no cemitério, que durante sua main phase, se você controla um face-up no effect, você pode banir esse card do seu cemitério, adiciona um Tene card do deck pra tua mão. Isso é muito bom. Você pode somente usar um efeito uma vez por turno, somente um por turno. Então você pode usar ou o que tributa, ou o outro, mas a carta fica lá no cemitério de follow-up. Então, muito legal. Porque você vai ter ela, tributar alguém, adicionar alguém do deck pra tua mão. Isso por si só já é muito bom. E no outro turno você bane ela, se você controlar um token, algo do tipo, e adiciona uma carta Tene. Uma carta Tene, não precisa ser monstro. Essa aqui não é carta Tene, isso aqui também não é carta Tene, mas você tem, por exemplo, a Counter, se você quiser usar. Mas pra ter a Counter ser efetiva, você precisa controlar um non-effect. Você tem que controlar um Tene, ou você tem que controlar um token. O que pode ser viável, mas talvez não seja, tá ligado? Então, carta interessante. Por fim, você tem a trap dos Shang-Jan, que você escolhe um Win monstro que você controla e 2 cards que o oponente controla, destrua-os. Beleza? Beleza, é uma carta boa. Boa, vai, destrói uma tua e 2 do cara. Puta que pariu, isso é muito bom. E ainda comba de maneira excelente com o símbolo que eu vou falar daqui a pouco. O outro efeito é o efeito que as 2 traps tem. Tem outra trap que ela não é muito boa, mas essa aqui é usável. Mas essa aqui, ela tem um segundo efeito que... se esse card é banido, e tem algumas formas de banir esse card, você pode special summon um Shang-Jan token, Tanner, blá 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 blá. Você pode somente usar um dos 2 efeitos por turno. Essa carta é muito interessante. Não lembro dela ser buscável de alguma forma. Na verdade ela é buscável sempre porque ela tem um synchro aqui, um synchro absurdo. Deixa eu ver.
Exatamente. Então essa carta é interessantíssima. Além de que você pode usar o Gold Sarcófagos, tá ligado? O Gold Sarcófago pode banir uma carta do deck. E aí você pode banir ela, a Trap, por exemplo, pra criar um token, tá ligado? O Sarcófagos automaticamente vira Special Summon de um token. E pega a Trap depois. E um token na mesa é interessante porque ele é Tanner. E você pode baixar os teus Tene, por exemplo. E é Tanner pra fazer o Synchro. O Synchro é que faz você ganhar os jogos. Então você pode ver, o main deck é muito sólido. Os monstros são muito bons. Todos são cartas de valor, de vantagem em algum nível, são muito bons. Eu gostei muito porque são cartas realmente boas. E o que ele faz, no final das contas, não é injusto, isso é interessante. É um arquétipo que soma, que agrega. E ele tem a engine pequena e tem espaço para usar múltiplas tech cards, que é mais ou menos os moldes do deck que a gente tem hoje em dia. O que é prejudicial pro metagame ter tantos decks assim de uma vez. Daqui pra lá, espero que hits aconteçam em vários decks. Como eu disse, é assunto pra outro vídeo, mas eu espero que hits aconteçam em muitos decks. Não pode ter o metagame tão aberto assim com tantos decks bons, ainda mais com esse aqui entrando. Próxima questão, vamos falar então do Synchro. A gente tem dois Synchro aqui do Shang-Jan, né? Você tem o Synchro 8. Esse Synchro aqui é um dos melhores Synchros da história do jogo. Ele é feito com um Tanner, mais um não-Tanner Win. Beleza, e ele é nível 8, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza. Se esse card é Synchro invocado, você pode adicionar pra sua mão ou banir um Shang-Jan card do seu deck. Pois é, ele é um monstro barato de fazer, como eu tinha feito no vídeo de evolução do Synchro. É bem difícil ter um Synchro de nível alto, que, como você pode ver, o ataque dele é 2.200. Então, por ele ser um Synchro 8, ele precisa ter um ataque alto. E geralmente, esse aqui tem um efeito de interação. Geralmente isso implica que o cara não vai ter efeito de vantagem, senão ficaria muito injusto. Esse aqui tem efeito de vantagem. Quando é Synchro invocado, ele pega a porra de uma carta do deck. Se você quiser, você pode banir. Banir cartas é muito importante nesse deck, por dois motivos. Você pode banir a Trap, e a Trap pode te ajudar a criar um token. Você pode banir a Spell pode aumentar ou reduzir o nível de algum monstro para você conseguir fazer os Synchros diferentes. E ajuda principalmente a trigar o Synchro 10, que a gente já fala sobre ele. Mas você pode pegar pra mão. Então você faz Synchro dele, tipo, mano, imagina, normal summon dessa porra aqui, revela um Tene, revela o Ashuna, cria um token, faz esse Synchro efeito, pega a Trap, Ashuna efeito, Ashuna tem que fazer efeito antes, né? Ashuna entra por special quando o token tá na mesa. Daí você faz o Synchro desse bicho aqui que pega a Trap, aí você linka o Ashuna pra fazer esse bicho aqui. Bane o Ashuna pra invocar alguém do deck, tá ligado? Tipo, forte pra caralho, aí você vai fazendo jogadas e continuando jogadas. Lembrando que você só não pode fazer summons diferente de Synchro enquanto o token estiver na mesa. Depois que você usou o token como material, você pode fazer outras paradas, tá ligado? Isso é muito bom, cara, puta que pariu. O segundo efeito dele é que, Quick Effect, você pode banir um Shang-Jan card ou Win monstro da sua mão ou grave, show. Então, de novo, você consegue trigar um monte de coisa aqui, banir carta pra trigar o outro Synchro grande e escolher um outro monstro de efeitos no campo, como custo. Nega os efeitos até o fim desse turno. Porra, como é que pode? O bicho Synchro, nível 8, feito de maneira extremamente simples, entra, pega uma carta, ou pode ser peça de compra que você pode banir a Trap pra criar um token e continuar fazendo jogadas, baixando Tene e o caralho. Isso é forte pra caralho. E ele ainda tem o efeito Quick, que faz interação. Não só a interação dele, porque ele nega os efeitos de um monstro no campo. Você escolhe, ótimo, ainda bem que ele escolhe, mas ele tem vantagem e interage e triga o boss. Porra, esse monstro aqui é um dos melhores monstros da história, tá ligado? Esse arquétipo é muito legal, porque ele é lentinho aqui, tá? Lentinho não, mas assim, você olha as coisas que ele faz, é coisa pouca, como se fosse o Tribrigade, tá ligado? A coisa que ele faz é bem pouca. Mas ele é tão maleável, consistente, as coisas que ele faz te dão vantagem, que ele fica muito bom, tá ligado? Muito bom. O outro é esse monstrão aqui, né, de água. Você pode ver esse aqui é de luz, esse aqui é de água. Ele é feito com um Tanner, mas um não Tanner monstro. Então eles não são específicos em nenhum nível. Ele é bem simples de se fazer, inclusive. Mas esse aqui ele é nível 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Ele ganha 100 de ataque pra cada carta banida. Foda-se, ele já tem 3.000, tô nem aí. Monstros que seu oponente controla perdem 100 de ataque pra cada carta banida. É como se fosse a Shizuko. Então tudo bem, ele ganha um ataque da carta banida e o oponente perde ataque pela carta banida. Então é como se fosse a Kagari e a Shizuko juntas. Então, legal. Ele pode ficar grande, pode ficar malvado. Se você dá o desire, você vai ter um monte de carta banida. Então ele fica grande, poderoso, poderoso. E aí o efeito é o seguinte: se esse card seria destruído por efeito de carta, você pode banir uma carta do teu cemitério no lugar. É como se fosse o Colossus. Show? Show. Um Big Boss que, se for morrer, bane uma carta no lugar. Beleza. Mas, o que isso importa? Ele tem um segundo efeito. E é engraçado porque ele mesmo triga o próprio efeito. Bizarro. Se o card, ou se cards, são banidos, exceto durante a damage, você pode banir cada carta do seu oponente, do campo e cemitério. Você vai poder banir uma carta do campo do cara e uma do cemitério sem dar alvo. Puta merda.
você pode também usar cada efeito uma vez por turno. Então, tem N formas de trigar isso aqui. O objetivo do turno do deck é, sozinho, o cara fazer o Synchro 8, o Synchro 10. Os dois por si só já são coisas muito boas. Se você quiser, você pode ter a Trap, se você não precisar que esse bicho aqui busque play. Se não precisar que ele busque esse bicho que vai entrar pro Special, você pode buscar isso aqui, tá ligado? E é uma Trap. Então, tem N formas. Por exemplo, você pode buscar a Trap. A Trap vai matar 2 cartas do oponente, porque ela escolhe um win que você controla e 2 cartas do oponente. Destrói todos. Só que, se você for destruir, você dava nesse bicho aqui. Se ele seria destruído, você vai poder banir uma carta do cemitério no lugar. Beleza? Beleza. Então você bane uma carta do cemitério no lugar. E aí, isso automaticamente, ele não morre. Você mata 2 cartas do cara. O Synchro não morre. E automaticamente ele triga o segundo efeito. E pode banir uma carta do campo e uma do grave do cara. Pô! Muito forte. A outra forma é com o Synchro 8, porque o Synchro 8 é efeito Quick, que você pode banir um Shang-Jian ou um Win, monstro da tua mão, ou Grave, e escolher um outro efeito que o oponente controla, nega os efeitos. Beleza? Isso, o custo dele é banir uma carta do teu cemitério. E aí, triga o seu efeito do monstro de Synchro nível 10. E aí você bane uma carta do cara sem nenhum motivo. Isso é muito bom, cara, muito bom. E lembrando que se ele estiver na tua mesa e você tiver no teu turno, você sair dando efeito de Tene, você já triga o efeito dele, tá ligado? No teu turno. Porra, isso é muito bom, muito bom. E como ele não restringe a fazer nenhum Synchro, você tem a possibilidade de fazer algumas coisas. Como por exemplo, esse aqui é monstro nível de água. Então você pode fazer o Dragite, sei lá, o Adamant Plate ou Synchro, esse aqui. E você pode fazer ele nega Spell. Você não precisa fazer o Savage, por exemplo. Diferente de outros decks que quando vão fazer Synchro 8, eles só fazem um Savage pra interagir. Aqui você não precisa. Então, mas você pode fazer esse bicho aqui, que é bem interessante. Ele nega Spell. E é isso aí, é um bicho grande. 3.000 que nega Spell. Um Omni Negate para Spell, então ele é muito bom. E aí você tem um bicho de água, então você tem um Negate de Spell todo turno. E como você consegue fazer Synchro 10, né, porque você consegue fazer esse bicho aqui, você consegue fazer também esse aqui, a Baroness de Fleur, que daqui quando esse arquétipo chegar, essa carta já deve ter chegado também. E ela nega tudo. Pois é, então tem muitas coisas que você pode fazer o Shen Shen. Se você modula o nível com a Spell, por exemplo, se você conseguir banir a Spell e modular o nível, você vai ficar com um monstro de nível 5 e o token de nível 4, que dá 9, então você consegue fazer o Shen Shen, tá ligado? Que já é bem forte. Você consegue fazer o Baxia é esse Yanzinho aqui, que quando o Synchro invocado, você pode escolher cards no campo pelo número de atributos diferentes de win, monstro usado pelo 5 material desse card. Devolva-os pro deck. Sem dar alvo. Na verdade, ele dá alvo sim, perdão. Mas ele dá alvo. Mas se você faz o Synchro Sumo dele, qual é o atributo de bicho que ele faz aqui, ó? Ah, o atributo aqui que ele faz é água. Esse aqui, ele faz atributo do mesmo... Ah, todos fazem atributo de água. Então, se você faz um token com esse bicho aqui, por exemplo, ele é de vento e você faz o atributo de água, o token. E aí você usa os dois pra fazer o Baxia. O Baxia entra trigando, devolvendo 2 cartas do cara pro deck. Forte, forte. Uma vez por turno, você pode escolher um card que você controla e um nível 4 ou menor monstro do seu cemitério. Destrua o card no campo e se fizer esse bicho eu sumo o monstro do seu cemitério. Também é o efeito legal, esse monstro é muito forte. Além de qualquer Synchro que você pensar. Pode ser o Ten, Berserk aqui, qualquer monstro de efeito cooperativo você bane, Ômega, enfim, cara. Possibilidades não faltam. Ainda você pode estar usando cartas como esse aqui, né, o Shaman of Ten, porque como você usa o Dragon Vessel, por exemplo, você pode milar o Mermer. E o Mermer, ele faz um monte de token, tá ligado? Essa menina que entra, descarta alguém, invoca o Mermer, que coloca um monte de token na mesa, e aí você pode fazer jogada de climb pra Synchro maiores, links maiores. Então, pra isso, pra usar o Mermer, você tem que cortar aqui o Monk, tem que cortar alguém aqui, um Fórmula, algo nesse sentido, e colocar mais Link Climb. Então você pode colocar Link Spider, Link Kuribo, Apollousa, Access Code, sei lá. Você pode fazer algo nesse sentido e vai ser muito bom, muito bom. O Merman é uma carta explosivíssima e que, quem sabe, pode ser utilizada aqui. Mas enfim, meus amigos, é mais ou menos isso. Esse arquétipo é muito legal, muito interessante. Eu passei 24 minutos falando dessa merda. Eu acho que é bem interessante e espero que você tenha entendido. Por hoje é isso, espero que você tenha entendido, que você tenha gostado, comentários que achou, se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo, sim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu e até mais.